apresentar a minha tela. E vou apresentar a aula. Então, basicamente, para quem não me conhece, né, para quem não me conhece, eu sou Daniel Dantas, Daniel Gomes, sou professor da Universidade de Pernambuco e hoje a gente vai começar a disciplina de sensoriamento remoto e processamento digital de imagens. Para hoje, eu separei para vocês alguns conteúdos. Né? Hoje vai ser uma parte mais teórica, mas a parte conceitual ela é fundamental para o entendimento de um monte de processos que eu vou passar mais para frente. Certo? Então, eu vou começar com alguns conceitos básicos de sensoriamento remoto, falar sobre a energia eletromagnética, e no caso, né, quando a gente fala de energia eletromagnética, a gente tem que entender que a energia eletromagnética ela tem uma característica dual, ela pode ser tratada a parte dela eletromagnética e a parte fotônica. Na disciplina, eu vou trabalhar com vocês com a parte, com o conceito de energia eletromagnética, tá? Com a parte eletromagnética, onde a energia ela pode ser subcompartimentada em elétrica. Vou apresentar para vocês algumas características da atmosfera, né? Como a atmosfera ela interfere diretamente na nossa observação dos nossos dados e como esses dados vão ser gerados. Os mecanismos de interação dessa energia eletromagnética. Vou apresentar para vocês a questão dos sensores, o que é um sensor, né, como eles são classificados, os padrões das respostas que esses sensores dão, o tipo de energia e como a energia ela interage com os objetos em si, questão da assinatura espectral, como os sensores eles captam e registram essa radiação, a forma como são adquiridos esses dados, né, os níveis de aquisição desses dados, a questão do nível orbital, o nível aéreo e o nível de campo. Os três níveis hoje eles são bem presentes quando a gente utiliza sensoramento remoto. Vocês vão ter a possibilidade de visualizar esse tipo de informação. A questão da estrutura dos sensores, né, a questão da estrutura dos dados, as características dos sensores, né, como é que são caracterizadas, né, a imagem de sensoriamento remoto, as características espacial, as resoluções espectral, radiométrica, temporal, e a resposta dos sensores para extrair informação. No caso, a questão da vegetação, né, que a gente acaba utilizando muito. Certo? Então, esse é um sumário básico da nossa aula de hoje, e a gente vai tentar desenvolvê-lo nesse tempo que a gente tem. Não tem como eu falar de sensoriamento remoto sem apresentar dois conceitos básicos. O que é o sensoriamento remoto e o que é a radiação eletromagnética. No sensoriamento remoto, existem vários conceitos que normalmente a literatura ela traz para a gente. E todos os conceitos ele envolvem, ele extrai, né, ele traz com premissa básica a coleta de informação sobre um objeto sem ter contato direto com esse objeto. Então,
a própria etimologia da palavra, sensoramento remoto, ela trata do princípio de que a gente utiliza sensores para extrair informação. Alguns livros eles acabam utilizando o conceito de que a informação ela é registrada na forma de imagens. Alguns outros trazem conceitos mais amplos, né? De imagens, dados, enfim. E o sensoriamento remoto ele não trabalha somente com imagens. Tá? Ele consegue extrair uma grande quantidade de informação que não necessariamente sejam imagens. Tem sensores que não registram nem imagens. Então, o sensoriamento remoto pode ser aplicado em diferentes tipos de áreas, diferentes tipos de sensores, sem ter contato com determinados objetos. E para fazer o registro da informação, a gente utiliza a energia eletromagnética, a radiação eletromagnética. Essa radiação ela tem uma fonte principal, que ela acaba sendo registrada pelo Sol. A primeira fonte de energia é a energia que ela é emitida pelo Sol. Mas não quer dizer que seja a única fonte de energia. Parte dessa energia ela também pode ser enviada, né, a gente emite calor, a gente acaba emitindo energia eletromagnética. As luzes emitem energia. Então, eles acabam emitindo grande parte dessa energia. Né? Então, essa energia ela acaba interagindo com um determinado objeto. Né? E a interação ela acaba sendo absorvida pelos objetos ou refletida ou emitida pelos objetos. E a gente utiliza sensores para coletar parte dessa energia e extrair informação com que seja necessário, né? A gente fazer nossas interpretações. Então, esses conceitos eles são fundamentais porque o entendimento da energia eletromagnética, o comportamento dessa energia, ele vai refletir também na escolha dos nossos dados. Os nossos dados, qual o melhor dado que eu vou utilizar para extrair melhor informação sobre determinado fenômeno? A escolha adequada do dado adequado, ele permite com que eu utilize, né, que eu extraia de uma forma mais eficaz, mais precisa, e que seja uma informação verídica. Às vezes, a não compreensão de determinados conceitos básicos, ele acaba ocorrendo e produzindo gerando uma dificuldade de extrair informação sobre determinado fenômeno. E essa dificuldade de extração dessa dificuldade de informação acaba dificultando, ou então gerando interpretações errôneas sobre os nossos dados, sobre os nossos produtos, tá? Gerando erros nos nossos estudos. Então, a compreensão da energia eletromagnética ela é fundamental para a gente. A gente acaba utilizando, né, uma faixa que é chamada na literatura por alguns autores de faixa óptica. O que seria essa faixa óptica, Daniel? Seria uma faixa que vai de 0,4 micrômetros até mais ou menos 2,5. São uma faixa de uma energia que a atmosfera ela vai interferir, mas ela vai ter uma interferência que permite com que a gente extraia essa informação, que a gente faça a leitura adequada dessa informação. Já vou mostrar para vocês a figura da energia eletromagnética. Tá? E eu vou ressaltar alguns dados dela. Né? Sobre a faixa de energia, a gente pode fatiar um negócio que é chamado espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético, professor? O espectro eletromagnético ela é uma forma didática de eu dividir porções específicas da energia, porções específicas da minha energia eletromagnética e saber a quantidade de energia e a quantidade em uma faixa específica de frequência dela.
gente acaba fatiando essa energia eletromagnética e dividindo ela num negócio que é chamado de bandas espectrais. Mas isso eu vou sentar mais para frente, vou discutir mais para frente. Né? A minha energia eletromagnética, ela se comporta de uma forma dual, uma forma elétrica e uma forma magnética, e compreende, né, a gente pode medir ela pelo comprimento de onda. O que seria o comprimento de onda? Seria a distância entre dois picos de onda, dois fundos de onda, de vale de onda, né? E, por um período de tempo, né? A frequência, a distância disso, que vai dar normalmente em uma porção métrica, ou em frequência. O que seria a frequência? Seria a repetição dessa onda pelo intervalo de tempo. Então, quando eu apresento esse espectro eletromagnético e eu apresento essa energia dele, eu acabo mostrando a porção, né? Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia. E quanto maior a quantidade de energia, mais interferência na matéria essa energia vai ter. Vai interagir de forma própria ou não em alguns seres vivos. Para nós, das geociências, né, a gente acaba utilizando essa faixa óptica, que acaba se prendendo. A gente trabalha um pouco com termal, mas acaba se centrando muito nessa faixa óptica. Né? E, ao mesmo tempo, existem áreas específicas que podem trabalhar com outras faixas. Por exemplo, os raios-x, né? Ele é muito aplicado em quê? Ele é muito aplicado na medicina, de uma forma geral, né? Na arqueologia, né? Na identificação de alguns minerais, na própria geologia utiliza o raio-x. Mas esse raio-x, a fonte dele vem da onde? Vem do Sol? Não, porque grande parte dessa energia, toda parte da energia que vem dos raios-x, da frequência do raio-x, ela é refletida pela atmosfera e não deixa passar e entrar, né, no nosso planeta. Então, a gente acaba utilizando essa energia para ter uma finalidade médica, ter uma finalidade bem específica. Tá? A gente tem os raios gama, os raios ultravioleta, né, também são emitidos, né? A gente acaba utilizando os raios ultravioleta para algumas finalidades, né, científicas. E essa faixa, normalmente, ela acaba sendo toda absorvida ou refletida pela minha atmosfera. Tem uma faixa bem particular, que é a faixa do visível, né, que ela pega o final da energia ultravioleta e vai até o vermelho, que vai de 0,4, né, a variação, a transição do azul até o vermelho, 0,4 micrômetros até 0,72 micrômetros, ou 400 nanômetros e 720 nanômetros, dependendo da literatura que vocês estiverem lendo. Tá? Os próximos, tem o infravermelho próximo, que pode ser dividido também, mas eu vou entrar mais para frente nessa divisão. A parte termal, que vai de 3 a 15, né? O distante, que vai de 15 a 300, o micro-ondas, né, que chega a ser centimétricos e métricos, e as ondas de rádio que têm distâncias de onda métricas. Tá? Então, essa energia, tem o espectro eletromagnético, ele permite com que eu fatie, que eu determine a quantidade de energia que é emitida, né, que pertence a cada faixa espectral, que tem a cada área específica. Né? Esses limites são rígidos, professor? Né? Todo livro que eu vou pegar, esses limites vão ser bem específicos, eles vão dar esses valores? Pessoal, vai variar um pouco de autor para autor. Tá? Mas, dependendo dos autores que vocês estejam trabalhando, com certeza pode variar. Assim, tá? Mas estamos sempre numa faixa específica. Tá? Então, isso é uma figura do livro do Moreira, de 2005,
essa figura ele mostra o espectro eletromagnético, né, a parte elétrica, e apresenta onde a gente acaba utilizando essas faixas de energia. Por exemplo, raio gama, raio X, né, ou a gente acaba utilizando ultravioleta, sensoramento interplanetário, né, a parte visível, se vocês observarem, essa linha que está aqui em cima, ela representa de quanto vai ser cada uma das faixas, né, de quanto vai ser vou ocultar aqui, pronto. Desculpa aí. De quanto vai ser cada uma das faixas específicas. A gente acaba utilizando cada uma dependendo da finalidade com que a gente queira ressaltar. A questão do infravermelho, né? A gente acaba utilizando numa parte também, a gente se limita, né? Por quê? Porque a atmosfera acaba interferindo diretamente na quantidade, a água principalmente. A água que está em suspensão, os aerossóis. A fotografia, ela também se limita, né, a faixa. O olho humano, ele é bem limitado. O olho humano, ele só consegue ver a faixa que é chamada de visível. Então, essa faixa de visível, ela é bem limitada. Se a gente olhar o espectro como um todo, o espectro, ele acaba sendo muito maior do que essa faixa que a gente consegue enxergar. A gente consegue ver, não chega nem a 500 nanômetros se somarem tudo, todas as faixas, né? Então, essa divisão ela permite que a gente, de forma didática, que a gente apresente os comprimentos de onda e as frequências e a aplicação de cada uma desses conceitos para a utilização prática da gente, né? Então, a gente precisa de qual faixa para trabalhar com determinado, ou ressaltar determinado fenômeno. Então, cada uma dessas faixas, ela vai ou não interferir, né? A fotografia é uma desse conhecimento que acaba utilizando muito isso. Tá? Então, discutir energia eletromagnética sem discutir a atmosfera e como essa atmosfera interfere nessa energia, se eu observar a figura anterior, eu falei para vocês que parte da energia ela é absorvida ou refletida pela minha atmosfera, e parte ela é absorvida pela água que contém na atmosfera, e parte da energia também acaba se propagando, não conseguindo, ficando preso dentro dessa atmosfera, que permite que a gente utilize os instrumentos que a gente tem hoje como a gente conhece. Um exemplo para vocês. O rádio. O rádio ele só funciona porque ele tem um meio de propagação e as ondas que tem, ele tem atmosfera. Se não tivesse atmosfera, a onda de rádio ela não se propagava da forma como a gente utiliza, né? Ou precisaria de um comprimento muito maior para poder se propagar. Ao mesmo tempo, grande parte dessa energia, da energia eletromagnética, a parte da ultravioleta, ela é absorvida, né? A camada de ozônio ela acaba absorvendo grande parte dessa energia. E o que prende esses elementos, né? Essa atmosfera? A atmosfera é uma camada de gás que ela é presa ao nosso planeta de uma forma com que a gravidade ela absorve, né? Ela prende esses gases na nossa atmosfera. Se não existisse gravidade, provavelmente esses gases já estariam fora, o nosso planeta não teria a vida como a gente conhece hoje. A gente costuma dividir didaticamente, né, a atmosfera em camadas, né? A exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. As camadas que são importantes que vocês detenham acabam tendo contato diretamente com ela seria a troposfera, que é a camada de gás onde todos os fenômenos meteorológicos que a gente conhece estão presos nessa camada. Elas correspondem
a área, né, dessa camada de gás, né? E onde os fenômenos meteorológicos acontecem, a interação com a energia acontece. E a forma como a energia vai refletir ou vai interagir com os objetos. Às vezes, a gente costuma limitar o nosso conhecimento do que a gente conhece, do que a gente tem contato. Mas para vocês terem noção, além dos gases que tem disponível na nossa atmosfera, a gente tem uma infinidade de aerossóis, de poeira, de elementos e particulados que ficam em suspensão e também irão interagir e atuar sobre essa energia eletromagnética. Como essa energia vai se comportar? Essa forma de interação vai repercutir diretamente na dinâmica e comportamento da energia eletromagnética, fazendo fenômenos como o espalhamento, né, a reflexão dos gases, né, a mudança da dinâmica do percurso dessa energia, né, e o sensor, né, os sensores que estão longe dos objetos, eles acabam sendo interferindo diretamente sobre esses particulados que a gente tem em suspensão, né? Então, quando a gente vê essa energia eletromagnética propriamente dita, a gente acaba vendo também, né, que os fenômenos acabam repercutindo ao longo de todo o período. Entre uma camada e outra tem os chamados as pausas, né? A tropopausa, a estratopausa, a mesopausa, que a mudança de temperatura seria uma transição entre uma zona e outra. A mudança de temperatura e a dinâmica também vão repercutir. Tá? Então, quando a gente estuda a atmosfera e vê essa atmosfera ao longo de todo o nosso planeta, a questão de temperatura, dinâmica e comportamento da energia eletromagnética, a gente tem sensores apropriados para interagir com um determinado fenômeno. Na figura anterior que eu mostrei para vocês, do espectro eletromagnético, existem alguns fenômenos que vão interagir diretamente com a energia, com esses elementos em suspensão. Então, qual é a melhor forma de aquisição de dados? Né? Quais são os sensores que são mais apropriados para que eu extraia a informação e que eu determine com que essa informação seja bem utilizada? Tá? Então, se eu tenho um ônibus espacial, como nessa figura 1 aí, um ônibus espacial que ele está fora da minha atmosfera, ele vai refletir diretamente, ele vai ser influenciado e vai receber interferência diretamente de todos os elementos atmosféricos de cada uma dessas camadas que ele vai precisar extrair. Então, o sensoriamento remoto, ele passa a ser uma ferramenta para eu tentar, né, extrair ou minimizar a interferência dessa atmosfera, dos efeitos dessa atmosfera sobre o meu dado. Como esse dado vai ser apresentado? Qual é a dinâmica que esse dado vai ser utilizado? Tá? Você vai conseguir extrair todas essas interferências? Não, mas pelo menos você vai conseguir minimizar o efeito dessa interferência sobre o dado que você vai tentar extrair essa informação. Tá? Então, é importante que vocês tenham conhecimento disso para saber de que forma vai ser utilizado. Parte do espectro eletromagnético dessa energia também vai sofrer interferências ou vai ser absorvida pela atmosfera. Se a gente vê parte do infravermelho térmico, por exemplo, ele é absorvido pela atmosfera. Então, eu mostrei na figura anterior que o infravermelho termal ele vai de 3 a 15, mas de 3 a cerca de 8, de 3 a 8, é totalmente absorvida pela atmosfera. Ele interage diretamente com a água e a água absorve parte dessa energia.
Então, a interferência dessa atmosfera também vai repercutir na informação. Por que determinados locais a gente sofre com uma grande quantidade de nuvens? Porque o infravermelho, as ondas de rádio ou outro tipo de sensores ativos são mais indicados para eu extrair informação dessas áreas. Por exemplo, quem já trabalhou na área do Rio Grande do Norte, quem já trabalhou em Recife, por exemplo, com os dados dessa informação, sofre muito com grande quantidade de nuvens. O pessoal que trabalha na parte de geologia econômica, quando vai para o norte do país, tem uma grande dificuldade de trabalhar e de conseguir dados de precisão, dados que reflitam. Então, as nuvens interferem diretamente. Né? Ela absorve parte dessa energia, não permitindo o registro dessa energia. Então, parte de alguns sensores, parte de alguns dados dessa informação, a atmosfera, cada uma das camadas, elas interferem de forma diferente. Né? O nosso planeta, né, ele tem essas camadas e, ao mesmo tempo, ele acaba, né, permitindo que a gente construa equipamentos, que são os nossos satélites, né, construa equipamentos que permitam fazer os registros, né, fazer a leitura de cada uma dessas camadas. E a aplicação desses conteúdos, dessas áreas específicas, tem finalidades específicas. Por exemplo, balões atmosféricos, né, dados colhidos em aviões, né, dados colhidos por sondas, né, questões de ônibus espaciais que acabam, os próprios satélites artificiais também acabam pegando informação de diferentes faixas específicas. Tá? A nível terrestre, a gente acaba colhendo informação. Tá? Quando eu falar de nível de aquisição, cada um desses níveis de aquisição acabam repercutindo. Né? A gente discute sensoramento remoto. O sensoramento remoto é um conceito relativamente novo. Né? É um conceito que tem cerca de 60 anos, né? o dado em si. Mas a metodologia, as técnicas de extrair informação de objetos, se a gente observar, tem mais de 2 décadas, 2 séculos. Né? Se a gente observar que a fotografia ela foi inventada, né, foi desenvolvida no começo do começo para metade do século 18, 17, né? Então a gente acaba vendo parte dessa informação. Né? Então, a forma como a extração dessa informação vai ser utilizada, ela é recente. Né? O satélite artificial ele foi colocado no espaço na década de 60 do século passado. Né? Então, é algo muito recente se a gente observar hoje o que a gente tem. E hoje o nosso planeta está rodeado de satélites artificiais, com N tipo de finalidades. As finalidades principais são questões de comunicação, né, e transmissão de informação entre vários elementos. Sistemas de posicionamento são muito utilizados. Sistemas de monitoramento do nosso planeta. Né, sistemas de manutenção, né, de espionagem, digamos assim, sistemas de segurança, né, de troca de informação, né, de emissão de ondas de rádio. Então, existem vários tipos de finalidades. Então, cada uma das finalidades tem sua aplicação. Né? Eu não coloquei nessa apresentação, mas tem uma figurinha que mostra a quantidade de lixo que fica em órbita do nosso planeta. E essa quantidade de lixo ela é fundamental para saber que uma hora também esse lixo vai interferir sobre esses satélites artificiais que a gente está colocando.
em suspensão no nosso planeta, né? A forma como a energia também ela é absorvida ou emitida, ela vai ser, a atmosfera ela vai funcionar como uma grande peneira, né? Os raios-x ele conseguem chegar perto da mesosfera, até a mesosfera, mas os raios ultravioletas, o VA, o VB e os ultravioletas em si, eles acabam não chegando na troposfera, né? Não sofrendo interferência da troposfera. E a parte do visível, né? A gente acaba tendo o visível e o ultravioleta conseguem passar pela atmosfera. Esse conceito de passar, a gente acaba vendo na literatura, o pessoal chamado consegue uma janela atmosférica, uma janela de passagem de energia, dessa faixa de energia. Então, pode ser um conceito muito utilizado, né, que acaba permitindo com que a gente veja. E parte dessa energia, mesmo na parte do visível, na parte óptica, que vai de 400 ou 0,4 a 2,5, 2,500, ela também sofre interferência pela água, né? E alguns elementos. Então, tem área específica que ressalta alguns, né, alguns elementos minerais, que seria a parte do SUI, eles sofrem também com parte de repercussão, né? A gente vê na literatura vários estudos tentando mapear minérios de ferro, minérios que têm valores econômicos e não conseguem com sensoramento tradicional, né? Por que não conseguem? Porque a assinatura espectral do objeto que eles querem observar e que eles querem ressaltar, eles acabam sofrendo não tendo janela atmosférica. Então, o satélite que está a 500, 700 mil metros de distância do objeto, não vai conseguir passar pela faixa da atmosfera, né? Se você tivesse um drone com um sensor específico, aí você poderia mapear uma área específica, porque a atmosfera já não repercutiria tanto sobre o dado que você quer ressaltar. Isso são cenas para os próximos capítulos, tá, pessoal? Quando vocês já tiverem, a maioria do mestrado, quando vocês já tiverem na metade para o final da carreira de vocês, esses sensores já vão estar funcionando, né, já vão ser de uso em si. Tá? Então, é isso. E como essa energia ela interage com os objetos? A gente tem uma atmosfera que vai permitir que parte dessa energia eletromagnética ela ultrapasse essa camada de gás. Parte dessa energia ela interage com meus objetos. Parte é refletida diretamente, não consegue ultrapassar, né? E a parte que consegue interagir, ela pode ser absorvida, né? A água, a gente vê a água pura, quando a gente vê as imagens de sensoramento remoto, ela que cor? Né? Ela é negra. Ela é negra por quê? Porque ela acaba absorvendo, ela não reflete, ela absorve toda a energia que incide sobre ela. Agora, se tiver algum particulado ou algo em suspensão nessa água, ela já acaba tendo uma coloração diferente, ela acaba refletindo, né? Então, a energia também, a forma como a energia ela vai ser tratada e compartimentada e analisada vai repercutir também pelo os meus dados, né? A forma como vai ser vista. Então, a interação entre os elementos dos objetos e a radiação e os elementos da atmosfera, né, acaba fazendo a reflexão, o espalhamento, a refração ou a absorção dessa energia. Então, se eu observar que eu tenho uma atmosfera de transição e uma fonte de energia emitindo energia, essa energia que interage com o alvo e que reflete até o sensor, ela vai sofrer diretamente com a energia, com os particulados que vão estar em suspensão. Então, a reflexão. O que é a reflexão? De repente, eu tenho uma energia que vai encontrar um particulado que vai refletir, né, parte dessa energia. Né?
A energia vem, refletiu e sobe. Ou refletiu e vai para o sensor. Ou parte dessa energia desviou em algum particulado, desviou de novo e chegou ao sensor. Então, o sensor ele não vai pegar aquele dado puro, aquela energia que refletiu do alvo diretamente. Ele vai sofrer diretamente a interação desses elementos, desses particulados que fazem parte desses constituintes atmosféricos. Então, gases, poeira, né, água, né, e outros elementos que tiverem interferindo diretamente vão repercutir pela qualidade da informação que chega no teu sensor, né? Outra coisa que pode repercutir diretamente também é a interferência da dinâmica atmosférica. A dinâmica atmosférica, a disponibilidade hídrica, a disponibilidade de água também vão trazer colorações. Um exemplo, você pega uma imagem do começo do ano e da metade do ano. Da mesma área, o que você repercute, né, nessas duas imagens? Né? A dinâmica atmosférica vai repercutir diretamente a disponibilidade climática, temporal de água daquele momento pela vegetação. Ah, professor, estou analisando geologia. A disponibilidade e a coloração de alguns elementos. Né? Por quê? Porque a água vai repercutir diferente em determinados minerais. Ele vai ter um comportamento diferente. Ele vai absorver mais quantidade de energia. Vai deixar de refletir parte da assinatura específica. Então, normalmente a gente costuma ver estudos ambientais fazendo estudo séries temporais de áreas, ele pega no mesmo ano duas datas diferentes para poder mostrar de uma forma mais adequada a informação, né, dos elementos do que a gente tem, do que repercute. Né? E ao interagir com os objetos, né, o fluxo e a dinâmica dessa energia eletromagnética, ela pode sofrer, né, modificações no percurso dela. Né? Parte da energia ela pode ser refletida, tem uma reflexão especular, onde toda a energia que incide sobre ela é refletida. Parte dessa energia ela pode ser refratada, onde a energia muda de direção, né, e acaba refletindo também na absorção, no registro dessa informação, ou parte dessa energia ela pode ser absorvida pelos elementos. Isso a gente vê muito na água, né? Parte da energia sendo absorvida pela interação. Então, o conhecimento do comportamento da energia eletromagnética é fundamental para a gente. Tratar, discutir energia, a forma, o comportamento da energia, é importante que vocês saibam. Né? De que forma eu trato o meu dado? Como eu extraio a informação mais adequada daquele dado? Eu vou fazer uma série temporal numa bacia hidrográfica. Eu vou precisar fazer correções nessa imagem para que eu transforme essa informação. Isso vai depender do conhecimento de vocês e do aprimoramento do conhecimento de vocês, do domínio da técnica, mas uma questão conceitual é fundamental. Se você utiliza dado bruto sem ser tratado, ou então sem ter a extração adequada do que você quer ressaltar, né, analisar, às vezes você está fazendo uma comparação de nada com nada. Né? Então, transformações de dados, transformações radiométricas, transformações, limpezas da informação atmosférica vai repercutir diretamente no dado que você quer trabalhar. Tá? E aí, o que é o sensor? Né? O sensor é aquele instrumento que é utilizado para fazer o registro da informação. Esse sensor pode ser de forma numérica, pode ser de forma de imagens, como a gente conhece, não em uma forma gráfica, como a gente acaba trabalhando, né? De forma que a informação do que o dado, né, extraia
de como seja apresentado, seja utilizado, né? Então, conhecer os sensores com que a gente vai trabalhar e o potencial e a limitação desses sensores era fundamental para a gente, né? Um satélite ele pode ter vários sensores. Normalmente a gente costuma trabalhar com um sensor específico. O Landsat 5, por exemplo, a gente trabalha com o Thematic Map, mas tem outros sensores nele também que a gente acaba não utilizando. O Sivers, por exemplo, o Sivers mais recente, o 4A, ele também utiliza e possui vários sensores, né? E cada um vão ter resoluções diferentes, informações diferentes. Então, se a gente utiliza os sensores, a gente pode ter sensores que são dos tipos fotográficos, que são sensores tipos, e os não fotográficos. Os fotográficos eles podem ser dos tipos imageadores, né, que eles podem ser ativos ou passivos. Esse tipo de sensor, ele normalmente ele vai fazer o registro da informação. Os sensores passivos, eu já vou mostrar para vocês uma figura, ele vai utilizar a fonte de radiação, ele vai ser passivo, ele vai receber parte da energia eletromagnética refletida dos objetos ou emitida por esse objeto. E os ativos eles já vão ter uma forma de emissão dessa energia. E a forma como essa energia é emitida, ele vai repercutir e vai depender de sensores da forma como são utilizados. Tá? A nível de exemplo de sensores ativos, a gente tem os radares de abertura sintética, são sensores ativos que acabam emitindo ondas de radar e que essa energia ela interage com o objeto e volta ao sensor, né? Outros tipos de sensores ativos, os lasers, estão sendo muito utilizados, né? Onde emite uma energia, a distância até do objeto, do sensor até o objeto, ele consegue calcular e extrair informação. Outro tipo de sensores, os flashes que a gente acaba utilizando, né? Flashes de máquinas fotográficas. Os sensores não imageadores, né? Existem sensores os não fotográficos, né? Que são os mais recentes que a gente utiliza, né? Que eles acabam não utilizando, né, o filme como a gente conhece hoje, né? Se a gente olhar os fotográficos, que são os que tem, normalmente são sensores que são, na literatura, são tratados como sensores de quadro, né, que eles fazem um registro instantâneo, e os não fotográficos são aqueles que são os de varredura, os push browns, os push brush, né, que utilizam, fazem a varredura mecânica ou eletrônica da área em si, né? Então, esses tipos de sensores eles acabam, né, tendo características muito parecidas, né? Então, quando o objeto ele interage, a energia eletromagnética interage com o objeto, parte da energia que é absorvida por determinado, que interage com esse objeto, ela é absorvida por esse objeto. E parte da energia ela é refletida. Então, se a gente observar as assinaturas e os padrões da energia eletromagnética, frequentemente a coloração que a gente está observando, essa folhinha verde aí, do livro do Moreira, ela acaba refletindo, né, grande parte da energia que pertence à faixa espectral que corresponde ao verde, né? Se a gente for observar a parte que absorve muito, o vermelho ele é extremamente absorvido pela essa energia. A parte que corresponde ao vermelho é absorvida pela planta. E a parte que representa o infravermelho próximo, ele é refletida. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente não consegue ver essa planta de uma forma que corresponde ao infravermelho próximo, se ele reflete mais do que o verde? Pensem aí. A gente não consegue ver porque o nosso olho humano é extremamente limitado.
o olho humano ele consegue ver na parte do visível. A gente não consegue ver o infravermelho próximo. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com isso de vegetação, a gente pega uma faixa que é extremamente absorvida, vermelho, e pega uma faixa que é refletida. Por que a gente não pega o verde? Porque o infravermelho reflete mais do que o verde. E, ao mesmo tempo, a faixa do infravermelho geraria calor na planta. Por isso que é um mecanismo de defesa da planta. E ao fazer a leitura de instrumentos dessa interação da energia eletromagnética com essa vegetação, eu vou ter faixas específicas onde essa assinatura ele vai representar a área de maior absorção, né? Então, as 3 faixas de maiores absorção, um exemplo da planta aí, seria a área da absorção da clorofila, que corresponderia ao vermelho. De maior reflectância, a gente observar um infravermelho próximo, aqui, e a área de absorção, que corresponde, que não existe janela atmosférica, a faixa de 1,4 micrômetros ou 1.400 nanômetros, né, que é uma faixa que também é muito utilizada na geologia, na área de identificações de minerais, que não permite que o sensoriamento seja aplicado de forma adequada, porque é uma faixa que a atmosfera e a água absorvem. A faixa de 2 e a faixa de 2,5. Né? É importante ressaltar que alguns sensores que a gente tem disponível hoje, que fazem a leitura espectrais, que são os espectroradiômetros, eles têm uma limitação que quando chega até 2.500, acima de 2.500, eles têm uma absorção ou sofrem interferência gerando uma grande quantidade de ruído. Eu já vou mostrar para vocês um espectroradiômetro que eu utilizei no meu doutorado, que é o Fieldspec 3, né? Um espectroradiômetro que tem a limitação de 400 a 2.500, e a gente tinha que ter um ambiente extremamente controlado para captar a informação desse dado, para mapeamento desses minerais, tá? De alguns minerais. E aí, pessoal, essa interferência e essa assinatura espectral, ele vai permitir que eu identifique, um exemplo, a faixa vermelha e o infravermelho próximo, eu gero um índice de vegetação, um índice de normalização dessa planta, dessa assinatura, que eu consigo ressaltar, né, a vegetação, né, que é muito utilizado. Existem alguns índices também que são utilizados para ressaltar alguns fenômenos específicos. Já vou mostrar para vocês as bandas espectrais dos sensores, né, que é até do trabalho do Matheus, que eu mostrei no início da aula, que ele mostra onde cada uma das bandas. Então, a gente vê essa assinatura espectral aqui, é a assinatura do espectro da parte óptica toda. Né? Mas os sensores, eles não vão me dar o registro, como a gente está vendo aqui, eles vão me dar uma banda, uma areazinha menor do que representa uma área menor que isso aqui, que eu queira mostrar. Né? Então, é interessante que vocês tenham essa noção. Tá? E que saibam que os sensores são limitados. Aí, quando eu estiver tratando de sensoriamento hiperespectral, esse sensoriamento hiperespectral, ele permite, pela grande quantidade de banda, eu consigo extrair informações de uma área bem maior. De uma área maior, não, tem uma assinatura espectral bem maior, né, com bandas bem mais precisas. Tá? Então, como eu falei, os sensores ativos eu tenho uma energia, e os passivos eu acabo utilizando parte da energia refletida. Aí um exemplo dessa figura, essa figura foi eu que fiz, não peguei na internet mesmo, mas ela melhor retrata para mim, né, como eu faço esse registro dessa informação. Tá? E de que forma funciona a aquisição
dessa energia, né? Quais são os níveis de aquisição desses dados, né? Eu tenho um nível orbital, né, que eu posso utilizar dados vindos de satélites orbitais, sensores a bordo de satélites, plataforma de ônibus espaciais, os níveis aéreos, né, de aviões, né, e os drones, existem muitos drones que estão disponíveis para vocês, né? Antigamente, se eu falasse para vocês que em 2015 a gente não imaginaria que seria uma realidade como a gente vê hoje, a disponibilidade de informação de drone, né? E o nível de campo, que é outro tipo de informação também que é muito extraído no nível de campo. O GeoCE tem acesso a um espectroradiômetro, que é do laboratório lá do professor Michael, que tem um espectroradiômetro que tem uma grande quantidade de bandas que permite também, que é portátil, né? Então, se precisarem para os estudos, também tem disponível aí no GeoCE. Aí o exemplo, nível de campo e laboratório, esse é o Field Spec, né, o Field Spec 3, né, do laboratório de geoprocessamento do Centro de Agronomia. O professor Adonias gentilmente disponibilizou para a gente utilizar, né, esse equipamento. Um equipamento relativamente caro e, ao mesmo tempo, é o equipamento que permite com que eu faça a leitura espectrais, pegue assinaturas precisas dos minerais e das amostras com que a gente utiliza. E é um equipamento extremamente controlado. Controlado porque, se você observar, está tudo negro, né? Tudo é escuro, né? Onde a única fonte de energia é uma fonte controlada, que eu sei a quantidade de energia que é emitida e quanto é refletida por determinados minerais, né? Então, outra fonte de energia não vai estar interferindo sobre o meu objeto, sobre a minha amostra. Outro exemplo desse equipamento é também utilizado em campo, onde pessoas utilizam hastes ou gruas, né, afasta com distância controlada e consegue pegar a assinatura adequada a nível de campo sobre aqueles objetos. E, através dessa assinatura, pegar as assinaturas espectrais desses objetos que estão sendo observados. A nível de campo também, outro exemplo. E a nível aéreo, né? Subaéreo, eu posso ter câmeras fotográficas, radiômetros, sensores eletroópticos, de uma forma geral. A gente costuma muito ver hoje câmeras fotográficas, né? Sensores aéreos, né? Em Pernambuco, por exemplo, o estado de Pernambuco, ele utilizou através de um laser scan a topografia de todo o estado a nível centimétrico, né, do estado como um todo, né, utilizando uma aeronave para fazer o voo no estado e fazer a varredura e gerar esses dados, disponibilizar esses dados ao público. Tá? Os níveis orbitais, eu acabo tendo sensores de diferentes tipos, que eu não vou me deter aos sensores, né, que eu acho que a gente perde muito tempo. Quero fazer a disciplina um pouco mais aplicada. Mas cada um dos dados, os sensores têm características e têm resoluções que vão ter comportamentos diferentes. Tá? Cada um desses comportamentos vão refletir sobre as características das resoluções e da finalidade com que vai ser aplicada a informação. Certo? Então, essas características vão ressaltar, os sensores vão ter características diferentes, eles vão ressaltar elementos diferentes dependendo da necessidade com que eu tenha e com que eu queira apresentar. Né? A nível orbital, essa figura era dinâmica, mas não sei por que ela não está rodando. Né? Mas ela era para apresentar uma dinâmica de funcionamento. Tá? Mas deixa para lá. Você já falei, acabei falando. E quando a gente utiliza as imagens, né, as imagens de sensoramento remoto,
O que é uma imagem de sensoramento remoto? Ela é uma matriz regular, né, composta por linhas e colunas, e essa matriz ela tem características específicas, onde os pixels dela representam uma área de uma superfície, e esses pixels eles vão representar uma área específica de determinada local, né? Ele pode variar de dimensão, levando em consideração a distância focal, a altitude do sensor, a qualidade do sensor, né? E a distância focal, altitude, velocidade, amplitude e distância desse elemento, né? Então, a amplitude de observação reflete também no nível de sensor, tá? Então, quando a gente está utilizando o drone, por exemplo, a escolha da altitude do voo, como a distância focal é fixa, né, e o sensor também ele é fixo, quanto mais alto que eu faço, maior vai ser a área observada, mas menor vai ser o nível de detalhes. Ao mesmo tempo que quanto mais baixo eu faço o meu voo, maior vai ser o nível de detalhe, mas menor vai ser a área observada, tá? Então, essas características também são importantes. Essa matriz, ela considera, se eu pego uma imagem, né, o computador ele vai fazer a leitura dessa imagem, o canto superior esquerdo vai ser o ponto zero, e o canto inferior direito vai ser o final dessa imagem. Então, essa matriz regular ela vai ser composta, né, por dados específicos. Cada uma dessas celinhas, desse pixel, né, desse picture element, ela tem um valor específico. Esse valor específico ele é dado pelo nível digital, né, o digital number, ou nível de cinza. A energia eletromagnética ela é captada e ela é registrada, né, vai ser uma energia que é chamada de reflectância, que é a energia refletida. Mas os sensores eles não são capazes de registrar essa energia dessa forma. Eles acabam convertendo essa energia nesse número digital, nesse digital number, né? Esse número digital que depois, quando a gente recebe esse dado, a gente consegue converter novamente essa energia em reflectância, essa energia que foi refletida. Então, saber disso permite com que eu converta esses dados e que eu extraia, né, parte da interferência, daquela interferência que eu falei logo há pouco, eu diminua essa interferência nesses elementos, né? O conhecimento também desse número Z, eu tenho um par de coordenadas x e y, eu tenho z, esses valores também vão ser diferentes, né? Então, vai repercutir diretamente pelo nível, né, da informação e pelo atributo das características físicas, das características químicas e das características biológicas de interferência dessa leitura, né? Então, se eu tenho uma área muito grande, por exemplo, o sensor Landsat, né, que tem 30 metros de resolução espacial, né, 30 por 30. Se eu pegar a área total, 900 metros quadrados, vocês podem concordar comigo que eu tenho diferentes tipos de minerais dentro dessa área, diferentes tipos de geometria dentro dessa área, diferentes tipos de vegetação dentro dessa área, diferentes tipos de certos elementos. Então, eu vou pegar uma quantidade de informação muito grande, gerar uma mistura espectral, uma leitura sobre essa mistura aqui, e o sensor não vai respeitar o limite de cada uma dessas. Determinados elementos são minerais, vão repercutir de forma diferentes nesses elementos que tem disponível, né? Então, ter o conhecimento disso também repercute sobre o uso dessa informação, como a informação vai ser utilizada, como vai ser vista. Determinados sensores, eles têm tamanhos diferentes. Por exemplo, o Landsat 5 tem 850 km por 850 km. 800 não,
185 km por 185 km de área, área imagiada. Isso também permite eu ter uma telha maior. Né? Eu tenho sensores que têm 11 km por 11 km, então precisaria de várias telhas, várias áreas, várias composições para gerar um mosaico para uma área muito grande para ressaltar. Ao mesmo tempo, eu tenho sensores que a curvatura da Terra, né, vai repercutir também pela telha dessa área imagiada. Então, é interessante que vocês tenham noção disso. Que alguns sensores que a cada 111 quilômetros, a cada 1 grau que eu tenho a nível de equador, a gente já se sente a curvatura da Terra, né, a influência dessa curvatura sobre o meu dado digital. Então, quando eu observo uma imagem digital, eu olho, eu dou um zoom nessa imagem, eu consigo ver esse tipo de detalhe aí. Eu consigo ver a feição, mas quando eu vejo só uns bloquinhos, são os pixels dessa imagem. Cada pixelzinho desse aí tem uma coordenada projetada, uma coordenada geográfica que localiza espacialmente determinado fenômeno. Então, essas coordenadas, o Z, o número digital dela, corresponde à assinatura, que representa tem uma característica específica de cada uma dessas imagens. Então, a estrutura física dessa imagem vai repercutir também pelas características de lá que estão sendo representadas. Tá? Já eu vou detalhar um pouco mais de como a gente acaba sendo influenciado por essas características, influenciando as nossas leituras sobre essas características. Então, basicamente, eu tenho 4 resoluções: espacial, espectral, radiométrica, temporal. Quando eu trato de resolução espacial, esse é uma figura do livro do James, né, que se utilizou os principais sensores que são disponíveis, que existem, né, hoje disponíveis no mercado, e os sensores, e coloquei essa figurinha aí, as imagens dos VANTs, né, das imagens aéreas, que hoje trouxeram uma nova roupagem. Eu vou mostrar para vocês já. Quando eu vou trabalhar com resolução espacial, eu compreendo, né, o índice de visada, a área divisada, o IFOV, né, que é a área de visada instantânea, que eu tenho de determinada área específica. Eu consigo ressaltar determinados fenômenos, mas, ao mesmo tempo, quanto mais detalhe eu tenho, então, quanto mais vai depender do sensor com que eu tenho, da altitude, como eu já falei para vocês. Então, a resolução espacial é fundamental que eu saiba o uso que eu vou utilizar aquelas imagens. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo de geologia regional, eu vou precisar de imagens de alta resolução espacial ou uma imagem de baixa resolução espacial ou de média resolução. Quanto maior a resolução espacial, mais ruído para a informação da geologia de forma geral vai ser dado para mim. Então, normalmente, para a geologia, a gente acaba trabalhando com imagens que vão de 5 metros até 250 metros, né? E que me atendem perfeitamente bem. Às vezes, a gente trabalhando com drones hoje, a gente vê que, às vezes, muita informação mais atrapalha para o mapeamento geológico do que qualquer coisa, dependendo do nível de detalhe que tu queira fazer. Então, a finalidade com que a gente vai aplicar esse conhecimento, né? Então, muito detalhe, às vezes, dificulta mais do que favorece os nossos estudos. Para questões climáticas, por exemplo, eu preciso ter uma alta resolução temporal, uma faixa de revisita que se dê para ser várias vezes por dia, que seja pelo menos uma vez ao dia, né?
Eu tenho satélites que ficam estacionados, que permitem ficar fazendo registros ao longo de várias vezes ao dia, né? Que para mim é o necessário para eu fazer o registro das informações. E ao mesmo tempo a resolução dele é muito baixa, a espacial dele é muito baixa. Por quê? Porque eu quero é saber a dinâmica atmosférica, que a nível regional me atende. E a nível local não me interessa. Então, a aplicação da resolução vai depender muito, né, a utilização da resolução espacial vai depender muito da aplicação que vocês vão dar para os estudos de vocês. Né? Agricultura de precisão, por exemplo. Né? Hoje a gente está utilizando muita imagem de drone para estudos de monitoramento ambiental, né? Questões de dados de emergência, a gente vai ver quando estiver tratando de resolução, a gente vai ver quando estiver tratando de resolução temporal. Né? A questão de topografia, né? Com nível de detalhes ao mesmo tempo, e precisa pouca revisita. Né? O uso da terra, por exemplo, nível de detalhe. Então, se a gente olhar esse bloco de diagrama aqui, essa figura, eu tenho a resolução temporal. Quanto mais alta, né, eu seria em anos, quanto mais baixa, é questão de revisita. Né? E a resolução espacial aqui, a dinâmica dela. A nível de detalhe, né, um exemplo. Quando eu comecei minha graduação, existiam imagens do sensor Landsat 3 gratuitas, que a imagem era 90 metros. Eu vou já mostrar para vocês uma imagem de 90 metros, o que, que a gente consegue identificar. A nível local, a gente não consegue extrair informação. Né? Olha a diferença, 80 metros para 40 metros. O que vocês conseguem ver comparando essas duas figuras? A gente não consegue ter muito ganho assim, de informação. Mas se a gente tivesse afastasse um pouco essa imagem, a gente teria um pouco mais de identificar, saber que aqui tinha uma casinha, aqui teria outra casinha. Né? De 40 para 30, para 20. De 20 para 10. Olhe a diferença de contraste de detalhes. Contraste não, de detalhes, de 20 para 10. Agora de 10 para 5. De 5 para 2. De 2 para 1. De 1 para 0,5. Conseguem ver a diferença de detalhes e de informação que eu consigo observar? Então, essa informação também repercute diretamente na no meu dado, essa resolução. Então, repercute diretamente nessa informação. Eu queria para vocês perguntar para vocês, que local é esse aí? Vocês conhecem esse local? Isso é uma imagem de 90 metros. É uma área extremamente visitada por turistas aqui no estado do Ceará. Eu vou pedir para vocês, traça aí para mim um estudo de urbanização desse local aí. O que, vocês poderiam fazer para mim? Isso é uma imagem de 90 metros de uma área conhecida. Agora, Landsat 3, tá? 90 metros. Aí vem para o Landsat 8, 30 metros. Olha o nível de detalhe que eu tenho. Que local é esse? Vocês conhecem? Que nível de mapeamento vocês conseguiriam fazer? Que estudo vocês conseguiriam fazer? De 90 para 30 foi gritante a diferença, né? 30 metros do Landsat. Professor, mas eu tenho outros sensores, eu tenho Sivers de 20 metros que vai me atender melhor. Eu consigo ter um ganho mais de 20 detalhes, né?
Aí, 20 metros de diferença. Ah, professor, o Landsat tem a banda PAN, que eu posso fazer uma fusão. Aí, feita a fusão. Passei de 30 para 15. 15 metros, feita a fusão. Ah, professor, a gente tem disponível gratuitamente algumas imagens de 10 metros do novo Cibers, a banda PAN de 10 metros. Então, passei de 15 para 10. Olha o nível de detalhe que eu vou ganhando. Né? A quantidade de informação gratuita que eu já tenho, né, pessoal? É um ganho assim, extraordinário para quem quer fazer ciência, tá? Aí, uma banda PAN de 10 metros. Ah, professor, o Ministério do Meio Ambiente utiliza e disponibiliza imagens do Reptile de 7,5 metros reamostrado para 5 metros. Aí, a diferença de 10 metros do Cibers para... Eu vou passar devagar, até porque o de vocês não vai na mesma velocidade do meu. Né? Estou até passando rápido, estou na lógica errada. Olha o nível de detalhe. 7,5, 10. Né? Observem, 10 metros, 7,5 metros. Tá? Olha o ganho da informação com que eu tenho. Ah, professor, o Cibers novo já tem uma banda de 5 metros. A banda PAN que me disponibiliza o trazer a informação de 5 metros. Olha a diferença, 5 metros, de 7,5 para 5. Já consigo identificar até a faixa de praia aqui, né, irmão? Quem trabalha com mar. Faixa de praia. Ah, professor, a imagem Spot foi comprada pelo governo do estado e é disponível. Vamos passar aqui, ó, de 5 metros para 2,5. Olha o ganho da informação. Eu acho que com essa daqui você já consegue até identificar onde é. 5 metros, 2,5. Onde é esse local aqui, pessoal? Vocês já identificam? Podem responder aí no áudio, se alguém souber. Alguém sabe? É no aterro da Praia de Iracema? É no aterro. No aterro ali onde ficava a feirinha antes da reforma, né? No período da reforma. Aí você já conseguia... Com essa imagem, você conseguiria me dizer que era no aterro? De 5 metros? Eu estava imaginando já, mas só porque eu tenho a informação que era no Ceará em um ponto turístico. Uhum. Com essa aqui, você conseguiria me dizer que era no aterro? De 7,5? Essa ficava bem mais difícil, né? Não. Com essa, você já... Uhum. E com essa, você já consegue me dizer que é um aterro de 5 metros. 2,5, né? 1 metro. Isso. Iconos, Quickbird, aí você já aqui você já não teria dúvida, né? Você vê a feirinha, você vê a parte do aterro novo, né? Que é uma festa que teve lá nesse dia. Notem a dinâmica e a evolução dos dados, da disponibilidade dos dados. Tá? 1 metro eu consigo atender e fazer em estudos, mas 2,5 já atende também. Tá? Hoje, se eu não me engano, os Cibers novos é 2 metros. Né? O 4A. Então, grande quantidade do estudo que vocês vão fazer é um ganho. Né? Ah, vou trabalhar com Landsat. Depende da finalidade que vocês vão fazer, tá, pessoal? Às vezes eu não vejo tanto estudo assim para geologia. A geologia a gente utiliza muito Landsat.
mas para nível ambiental a gente já tem produtos bem melhores, tá? Olha o nível de detalhe que essa traz. Então, durante muito tempo, a resolução espacial ficou muito presa à questão da legislação americana. Então, o tamanho máximo que foi permitido comercializar foi a QuickBird, né? Um exemplo, eu vou dar um zoom aqui nessa região, tá? 1 metro. Olha o que eu consigo ver de zoom, dando um zoom nessa região de 1 metro. A QuickBird era comercializada, não sei nem se ainda está em operação, mas com 50 centímetros. Eu tenho ganho, olha aí a diferença. 1 metro para 50 centímetros. Eu tenho um ganho considerável, né, na imagem, no nível de detalhes. E ficou durante muito tempo preso nos 50 centímetros, até que o governo permitiu os 30 centímetros. Vamos interpretar de 50 para 30. Eu tenho um ganho, contraste e ressalta muito maior, né? Eu consigo ver até onde o trator passou aqui para fazer o alinhamento aqui, fazer o aterro, ajustar o aterro, né? Então, tem um ganho considerável. Então, comercialmente, a gente está limitado a esse tipo de produto, tá? Então, o que eu poderia ressaltar para vocês sobre a resolução espacial? A resolução espacial, ela vai compreender entre vai considerar, né, o menor objeto que o sensor consegue identificar, né? O menor objeto que consegue ser imagiado, esse objeto. E esse objeto ele vai repercutir, ele vai refletir diferentes tipos de energia, de incidência da energia. Hoje eu estou limitado comercialmente aos meus 30 centímetros. Mas só, professor, só 30 centímetros? Se eu precisasse de mais informação, hoje a gente tem as imagens dos drones, né? As imagens dos drones me permitem com que eu chegue a um exemplo, se eu der um zoom aqui nessa parte da obra aqui, né, no palco, acho que é numa festa que teve, antes da pandemia. Se eu der um zoom nessa região, eu consigo ver, né, a diferença do 30 por 10 centímetros. Olha a diferença de contraste, pessoal, de informação. 10 centímetros eu consigo já identificar até as pessoas, né, trabalhando aqui na campo. Então, essa informação, ela também, ó, consigo ver o pneu dos carros, o traçado dos pneus dos carros onde foi passar no veículo. Tá? Essa informação é muito útil também para a gente, até a questão da resolução. Ah, professor, esbarra por aí, é o limite máximo. Vamos tentar mais, 5 centímetros. Tem ganho? Aí eu vou fazer a pergunta igual ao oculista de vocês. Melhora ou piora? Melhora ou piora? Né? Então, acaba tendo um contraste. Então, utilizando o drone, eu consigo ressaltar, né, até mais do que o período mais inicial, né, o satélite comercial inicial. Ah, professor, consigo resolução maiores? Consegue. Vai depender diretamente do sistema que você esteja utilizando e o dado que você esteja, né, o equipamento que você esteja utilizando, a altitude do voo, né, e o sensor que você esteja utilizando. Nesse caso aí, foi utilizado um Mavic de 2.5, Mavic 2, né, de 21 megapixels, para gerar essa cena toda,
para vocês. Tá? Então, eu parei por aqui nessa resolução de 5 centímetros. Outro exemplo aí de resolução espacial é a aplicação de estudos. Né? A gente vai fazer os estudos ambientais e normalmente a gente utiliza as imagens do bom e velho Google Earth. Então, eu acabo utilizando essas imagens, então as Landsat antigas. Né? Então, o Landsat utiliza, que acabou parado aqui, tem que até ajeitar isso aqui depois. Ele utiliza em escala, o limite dele de resolução é escala de 1 para 100 mil, tá? Eu não consigo extrair mais informação do que isso. Existem outros sensores que permitem que eu chegue até 1 para 50, mas às vezes não detalha o que eu quero ressaltar, o que eu quero estudar. 1 para 50. 1 para 25. Notem se eu vou utilizar um sensor que limita 1 para 25. Um spot, por exemplo, eu também não consigo fazer os estudos locais. 1 para 10 mil, né, já permite com que eu faça um detalhamento maior. 1 para 5 mil, o nível de informação desse meu dado é bem maior também. 1 para 2,5, né, a nível de cadastro urbano está perfeito. Até 1 para 5 já atende ao nível de cadastro. As QuickBurst da vida, as Digital Rules, as GeoEyes da vida, me permite esse nível de detalhamento. 1 para 1000, né? Se eu perguntasse o que é esses pontinhos pretos aqui nessa imagem, o que vocês iriam falar para mim? Né? Eu ia pensar uma barraca de praia, né? Alguns coqueiros. Né? Quando eu vou aproximando, eu consigo ver que são coqueiros. Né? 2,5, 2 para 1000, 1 para 1000. Né? E aí, se eu fosse utilizar para essa mesma área aqui, fosse fazer um mapeamento de 1 para 1000, utilizando o Landsat 8 já reamostrado. Olha o que eu conseguiria fazer com a banda já fusionada de 15 metros. Tá? Eu não teria detalhe nenhum, quase. Tá? Se eu utilizasse uma banda de 10 metros, vamos para 1000, se aplica esse sensor a esse estudo? Não aplica, tá? Então é interessante que vocês tenham noção disso. Não vai servir para isso que vocês querem fazer. Certo? 1 para 5 já ganha mais contraste, né? Consigo mapear até a zona de praia, a área de praia. 1 para 2,5 já consigo até mapear, né? 2,5 metros, né? Eu consigo até mapear os coqueirinhos aqui, né? Identificar os locais onde eles estão. 1 metro, eu já consigo ver os coqueiros com contraste. Né? A zona de praia aqui já bem definida, a área ocupada pelo hotel, né? A área em si, 50 centímetros, eu tenho um contraste, uma diferença de 1 metro para 50 centímetros. Então, um contraste perfeito aí. E esse contraste, ele facilita muito o, o, o detalhe, tá? 30 centímetros, 10 centímetros. Se eu der um zoom nessa imagem de 10 centímetros, eu conseguiria chegar aqui até 5 centímetros agora, na escala de 1 para 500, nível de detalhe a nível arquitetônico. 1 para 100, até 2,5. Né? A gente consegue ver até as pegadas das pessoas, os rastros que ficaram no meio do caminho. Você já tem até a chinela aqui em cima do bug desse. As pessoas, as marcas do vento transportando a areia. Né? A
dinâmica sobre a vegetação, a pessoa, o detalhe da pessoa, né, como um todo, chegando até a escala de 1:50, com 1,75 centímetros. Tá? Isso é um nível de detalhe extremamente grande do nosso estudo. Né? Então, pessoal, eu vou só pegar uma água ali, já vou, só um minuto. Tá? E aí você pode pesquisar, né, na internet e ver as escalas, né? Perguntar, professor, qual é a escala mais adequada para cada sensor? Existem algumas recomendações que a gente normalmente utiliza, né? Então, de 1 para 5.000 escalas de 0,80 centímetros até 3 metros, né? A resolução ideal, tem umas resoluções, mas isso aqui é na literatura que a gente vê. E hoje, com os sistemas e com essas imagens de drones e de resolução, a questão da escala e dos objetos identificados, a cartografia, como a gente conhece, vai precisar passar por uma reformulação. Né? Já está passando por uma reformulação. Né? Então, a gente antigamente tratava a resolução baixa, resolução média e resolução alta. Hoje, a resolução alta é quando você consegue identificar a pessoa. Né? Então, a nível de detalhe, há uma dinâmica, né, diferente, né, de representação. E aí existem alguns apretextos, né, que algumas imagens permitem com que a gente faça. Né? Hoje as imagens multiespectrais são geradas, as bandas espectrais de forma separada de 8 metros, e é gerada uma banda pancromática, né, com maior detalhe, né, de 2 metros. E essa banda pancromática acaba permitindo que a gente gere um processo, né, uma transformação IHS, uma fusão de imagem, né, gerando uma imagem nova com informação e detalhes daquela imagem original, né, gerando essa transformação e que eu consiga extrair. Eu não preciso fazer um sensor de altíssima resolução e já com as bandas separadas. Eu gero um sensor com multiespectral de bandas separadas e gero só uma pancromática, né, e já construo, né, um sensor com essa banda separada. Né, e aí permite com que eu faça informação, né, que eu gere essa informação. Outra resolução que é fundamental que vocês tenham noção, que vocês compreendam bem, é a resolução espectral. Quando a gente vê o espectro eletromagnético, né, a gente utiliza e a gente vai interpretar os principais sensores que a gente tem hoje disponível. Um exemplo, esse artigo aqui, essa figura eu peguei do artigo do Matheus, né, que a gente acabou produzindo no ano passado, e a gente pegou as figuras, né, as faixas, as bandas espectrais,
dos 3 principais sensores que estão sendo utilizados hoje, né? Do Sentinel-2, do Landsat 8 e do Landsat 7. O Landsat 7 usa pouco, a gente utiliza ainda um pouco do Landsat 5, mas tem as características bem parecidas. O Sentinel ele tem 12 bandas, mas cada uma das bandas eles compreendem faixas específicas do espectro eletromagnético. Vamos ver o espectro eletromagnético aqui nessa ideia. Então a banda 1 ela vai corresponder à faixa que representaria uma faixa oceânica, hoje, se a gente for ver dessa forma. Tá? Uma faixa oceânica não, uma banda antes da banda azul, que refletiria focada para fins oceânicos. Né? O pessoal está utilizando muito, no Landsat 8 também. A banda 2, que corresponderia à azul, são muito parecidas, o azul, né, do Landsat 1, do 7, do 8 e do Sentinel. Já a banda verde, ela é mais estreita no Sentinel. Então, quanto mais largo, mais genérica vai ser a leitura dessa informação, a disponibilidade dessa informação. Vai ser bem mais genérica. Tá? Quanto mais estreito, mais aprimorado vai ser essa banda. Vai corresponder ao verde mais puro, digamos assim. A banda 4 do Sentinel, a banda 4 do Landsat, né, corresponde à faixa vermelha. A do Landsat 8 é mais estreita do que a Landsat 7. E existem bandas no Sentinel, um exemplo, a 5, a 6 e a 7, que são o infravermelho próximo, né, que são bandas que poderiam ser utilizadas aqui para ressaltar elementos de vegetação, né, de elementos de minerais, né, ressaltar minerais. A banda 6 é o termal, né, das duas. O termal a gente usa muito pouco, só para estudos bem específicos. E as bandas do infravermelho termal também. Né? Se a gente observar essa parte que está em branco aqui, seriam as áreas que não tem a janela atmosférica que eu falei para vocês, que acaba sendo absorvido pela atmosfera, né? Acaba não permitindo a geração de informação. Se a gente ainda vai ver algumas informações do Landsat, banda 9, do Sentinel, mas acaba gerando uma grande quantidade de ruído. Note que existe uma banda que é uma banda que compreende quase todo o espectro aqui, né, do visível, que é a banda 8 e a banda PAN, né. Essa banda normalmente ela tem uma grande quantidade maior de resolução espacial e tem um range maior de resolução espectral, né. Isso permite com que eu gere fusão e gere esse produto com maior detalhe, né. Eu compartimente as minhas bandas, separe as bandas, gere uma banda multiespectral de menor detalhe, né? E ao mesmo tempo eu compartimente essa minha banda, né, com a informação e com o detalhe com que eu tenha. Né? Então é interessante que vocês vejam que é importante que vocês vejam que o detalhe, né, desse sensor ele pode ser aumentado, ele pode ser fusionado. Isso não necessariamente precisa ser as bandas de um mesmo sensor. Tá? Normalmente a gente vê esse tipo de fusão até feito com sensores diferentes. Um exemplo, eu utilizei a banda do Sentinel e a banda do
do CIB exigirem um resultado muito bom. Eu não botei nessa apresentação, mas depois eu posso mostrar para vocês, né? Em nível de detalhe, no ganho de informação. Só que precisa ter um registro muito bem feito entre as duas imagens, tá? Porque senão acaba gerando fantasma, gerando um movimento entre sombra, um efeito de sombra entre essas duas informações, né? E aí eu mostrei para vocês a banda 1 do seu Landsat 8, né, as resoluções. Isso aí é a foz do Piranhas-Açu, lá no Rio Grande do Norte, né? E as bandas, né, a faixa que corresponde ao azul, né, outra faixa do azul. Esse primeiro azul é usado para estudos em recursos hídricos. O verde, o infravermelho médio, né, o infravermelho próximo também na banda 6, infravermelho médio na banda 7 e a pancromática na banda 8. Tá? Existem outras bandas, mas essas é que a gente normalmente desenvolve nossos estudos com elas, né? E aí, a junção de 3 bandas dessas permite fazer um negócio que é uma composição, né? Alguns estados o pessoal chama de empilhamento. Eu posso compor 3 bandas e extrair informação diferente da formação espectral. Então, basicamente, o espectro eletromagnético, eu pego uma faixa específica, né? A resolução espectral ele vai corresponder a uma faixa específica do eletromagnético e registro no sensor. Então, quanto maior a quantidade de bandas e quanto mais estreitas forem essas bandas, melhor vai ser a resolução espectral que eu tenho. Quanto mais larga essa banda, menos preciso vai ser, né, essa resolução. Existe um satélite que é o Hyperion, que tem 255 bandas. Eu trabalho já está com ele. O sensor Hyperion. O satélite é o Earth Observer, o satélite de observação da Terra 1. Né? Ele tinha uma banda, ele tinha 255 bandas e ao mesmo tempo, mas a faixa espectral dele, a faixa de imaginamento era bem estreita, né? Era 7,5 quilômetros, mas bem estreita e ao mesmo tempo grande, né? Que era bem grande, cobria uma faixa bem grande, mas ao mesmo tempo era 30 metros de resolução, né? Então ele ressaltava alguns elementos, mas deixavam de lado outros elementos. A utilização adequada das bandas espectrais vão ter finalidades específicas. Eu vou ressaltar isso na outra aula para vocês, né? O nível de detalhe vai repercutir diretamente sobre esse detalhe, essas informações. E a resolução radiométrica, né? Se a gente observar hoje os satélites que a gente tem disponível hoje, a resolução radiométrica ele vai repercutir diretamente na quantidade de níveis de cinza que vão ser imagiados, que vão ser registrados pela essa imagem. Tá? Então, hoje a gente tem satélites que chegam até 16 bits, 32 bits, se a gente observar algumas imagens que utiliza para topografia, né? Laser scan, 32 bits a gente consegue identificar, né? E o nível de cinza vai representar a informação, né, o contraste. Não quer dizer, um exemplo, o Landsat, ele é mostrado para 16 bits, né, ele é mostrado para 16 bits, mas não quer dizer que vai ter essa quantidade de níveis de cinza na informação. Normalmente, a assinatura, o histograma, né, a distribuição do histograma vai ser concentrado numa área específica. A gente vai ver também isso quando a gente estiver tratando do pré-processamento. A visualização desse histograma, a representação desse histograma e como ele vai ser representado. Então, a resolução radiométrica ele é exponencialmente de 2. Então, quando eu falo, ele tem 5 bits, então ele é 2 elevado à quinta. Né? 2 bits, ele é 2 elevado a 2. Né?
Aí você multiplica, né, e vê quanto é que dá. 2 elevado a 11, né, 11 bits. Se fosse 12 bits, teria quantos níveis de cinza? Né? Quanto maior, quanto maior a resolução radiométrica, mais nível de contraste. É importante ressaltar que o olho humano ele consegue ver, diferenciar em degradê até 36 níveis de cinza. Né? Aí vocês perguntam, professor, então para que eu preciso de tanto nível de cinza assim? O olho humano ele é limitado, mas os computadores eles não são. Né? Então, quanto maior a quantidade de energia que é absorvida e registrada e a diferenciação dessa energia o sensor consegue diferenciar, melhor é o nível de contraste, melhor a diferenciação entre os elementos na cobertura da superfície terrestre, entre aquilo que a gente está observando. Outra resolução que tem é a resolução temporal. Né? Os satélites eles estão em órbita da Terra e essa órbita faz com que a gente tenha registro. E esses registros, né, o satélite ele passa em determinada área, né, tem um período de tempo para fazer esse registro. Né? Existem alguns satélites, o Spot, por exemplo, ele, mesmo estando em faixa diferente, ele consegue focar a área que eu quero imagiar. Mas normalmente o satélite tem uma área fixa. Né? E essa área fixa ele tem um período de tempo. Então a resolução temporal ele vai permitir com que eu veja, que eu reimagine a imagem de tempo, uma área específica com um período de tempo. Normalmente, eu utilizo esse período para ter disponibilidade de imagens. O Landsat, por exemplo, são 16 dias para ele revisitar uma área. Né? Isso não quer dizer que não vai ter outros elementos atmosféricos influenciando, como cobertura de nuvem, por exemplo. Isso também vai repercutir pela área toda. Tem um exemplo lá no... Esse aqui é o Piranhas Açul. Né? Piranhas Açul lá no Rio Grande do Norte. É uma série temporal. Né? Eu peguei duas datas diferentes, 2020 e 95. Né? 95, se a gente observar a foz do Piranhas Açul, né, já tem uma grande quantidade de mangue disponível. Tá? E essa grande quantidade de mangue tinha algumas salinas específicas em locais específicos, e a questão do bem distante, né? Uma área predominantemente de manguezal. 95, 2085, 90. Se a gente observar de 85 para 90, a grande quantidade de tanques de salinas e a quantidade de áreas ocupadas e a diminuição de área de mangue vem sendo bem acentuada. 5 anos de diferença. Outro efeito é 90 para 95, uma grande quantidade também de ocupação. Né? O mangue vai sendo deteriorado. 90, 95, 2000. Né? 2000, 2005, 2005, 2010, 2010, 2015, 2015 e 2020. Olha a diferença da dinâmica de ocupação desse território. Né? Isso foi só um exemplo. Tá? Esse estudo eu estou desenvolvendo no pós-doutorado. Os resultados finais são resultados parciais, né, de representação para vocês aí, já apresentando para vocês esse resultado. Então, as características do, da resolução temporal vai ser a quantidade de revisita de determinada área. Né? Existem sensores, um exemplo, se a gente utilizar alguns satélites, né, a gente pensar o RepTI, por exemplo, o satélite RepTI, ele tem uma grande quantidade de imagens, né, ele consegue de uma mesma área, mas o RepTI não é um satélite, ele é uma constelação de satélites. Tá? Então, ele tem vários satélites que ficam ao redor do planeta. Se não me engano, são 7 satélites. Então, ele consegue uma revisita maior, mas são satélites diferenciados. Tá? Existem outros satélites também que
Monitor Amazônia, são satélites de menor porte, que também fazem registros diários. Então, essa revisita, né, ele trata da série temporal. É um exemplo prático, né? E aí a explosão que atingiu Beirute esse ano, né? Para monitoramento antes e depois, antes da explosão, aqui, se a gente observar, né? 4 de agosto desse ano, antes da explosão, como é que era o porto lá, né? Depois da explosão, olha aí o buraco que ficou na área do porto. Ficou tudo devastado, se você olhar, observar aqui, quem viu os vídeos, né, da explosão de Beirute, viu a dimensão da área degradada, né? Foi algo assim excepcional da explosão. Outro exemplo de mapeamento em 2015, né, quando teve um rompimento da barragem de Fundão, né, em Santarém, da Samarco. E essa barragem, ela foi feita em julho de 2015. Olha como é que era antes do rompimento da barragem e olha depois do rompimento da barragem, né? Então, a característica temporal, essa possibilidade de revisita de uma área para outra, me permite com que eu faça análise desse tipo, né? Análise de impactos diretos, né? Impactos ambientais. Olha essa parte aqui mais pô, a cidade foi toda soterrada por, por lama, né? Por rejeito, né? Um exemplo aí também, né? Olha a cidadezinha lá que foi ocupada, né? Você observar, né, o barulho, a lama que foi transportada, que foi depositada, né, e a grande quantidade. Os satélites permitem esse tipo de visualização para a gente. A comparação aí, antes e depois do rompimento, São Bento aí, ó, a cidade ficou totalmente coberta. Né? Vidas perdidas, né? E aí, as imagens, elas permitem estudos bem específicos para a gente, né? O índice de vegetação é um exemplo que eu vou trazer para vocês, né? Ao longo da disciplina, vou trazer outros exemplos. A gente utiliza imagens de assessoramento remoto para mapear, né? Identificação de áreas, fazendo álgebra de mapa, álgebras entre bandas, e essas bandas ressaltam elementos espectrais, né? Através de artifícios matemáticos, permitiu ressaltar e trazer uma resposta de vegetação bem específica, né, de imagens de sensoramento, e fazer mapeamentos utilizando as bandas do vermelho, como já falei para vocês, que é uma banda que é absorvida pela vegetação, e do infravermelho. Né? A álgebra ela não necessariamente precisa ser algo complexo, né? Eu posso fazer uma razão simples, né, que eu utilizo bandas específicas. O outro índice que é muito utilizado, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que eu normalizo, né, então tiro uma razão entre o infravermelho próximo do vermelho e a soma do infravermelho próximo do vermelho, faço essa divisão e consigo normalizar essa informação. Né? Aí um exemplo de estudo que eu separei para vocês, você foi uma dissertação de mestrado em 2011, foi publicado já, onde foi utilizado, né, as áreas da cobertura vegetal, né, ressaltada essa cobertura vegetal, e identificar as áreas mais degradadas e as áreas mais erodidas. E aí foi feita uma classificação simples. Outro índice que é muito utilizado é o SAV, né, o índice de vegetação por diferença normalizada, ajustada ao solo. Né.
esse índice também é muito utilizado, né? E existem outros índices que utilizam a correção atmosférica, né? E para ressaltar também o efeito, né? Para mapear as áreas de vegetação atmosférica. Né? Outros tipos de sensores também identificam pontos específicos. O AVHRR é um sensor do NOAA que é muito utilizado para identificar focos de calor e pontos de calor ao longo do mundo, como tudo, né? O MODIS do satélite. Terra e Aqua é outro tipo de sensor que mapeia também as áreas de foco de calor. Monitoramento de queimadas, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente fez esse estudo com o governo do estado do Ceará, comparando o aumento dos focos de calor, né, de queimadas, o monitoramento de focos de queimadas do Brasil como um todo. O sensoramento utilizado para ocupação, né, e aí vem o sensoramento aplicado à agricultura, mapas de variabilidade, uso da terra, levantamento de área de cultivo, estatísticas agrícolas, né, é outro exemplo de vegetação, monitoramento, agricultura de precisão, né, a gente utiliza muito com drone esse tipo de, de dado e de informação. Então, de uma maneira geral, para hoje eu tinha preparado basicamente esse conteúdo para vocês, né, o conteúdo introdutório, as referências que foram utilizadas e as informações de onde foram utilizadas. Tá? Eu vou parar a gravação, que eu vou disponibilizar para vocês.